Meus queridos irmãos, o mundo espiritual e o mundo material passaram a se confundir, se confluir a partir do momento que Deus pronunciou uma maldição para Satanás. Essa maldição que eu estou falando diz respeito ao pronunciamento de juízo de Deus para com a serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15. A partir daquele momento, meus irmãos, a relação de espiritual com material passou a andar junto. A partir daquele momento, o reino das trevas e o reino dos homens passaram a se confluir. E nesse sentido, é como se fosse a cidade dos homens e a cidade de Deus. Eu vou explicar o que eu estou falando. Deus falou para a serpente que o descendente da serpente iria morder o calcanhar de Cristo e que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Muito bem. Então, foi a primeira vez ali que apareceu a palavra descendência. E a partir de então, no Antigo Testamento, essa palavra passou a ter um significado chave, descendência. E a partir daquele momento criou-se expectativa em Israel sobre a chegada desse descendente da mulher que iria salvar o povo, queria redimir o povo e queria destruir o inimigo que é Satanás. Então, todas as mulheres israelitas queriam ser a mãe desse que seria enviado. Então, uma mulher estéril era uma maldição em Israel. Os irmãos estão me acompanhando? Era uma maldição. Por quê? Porque a pessoa estaria perdendo a possibilidade de ser a mãe do Redentor que Deus prometeu. Então, a partir daquele momento, ter filhos não era uma bênção apenas no sentido familiar, mas no sentido espiritual redentivo. Então, você começa a ler Gênesis e você percebe dois povos, duas famílias, dois reinos. Então, ele fala sobre os filhos de Caim, fala sobre os filhos de Adão, a descendência de Adão, a descendência de Sete. E você começa a olhar a comparação das descendências, ele está fazendo uma clara alusão a dois povos sempre. Dois povos, e está fazendo uma clara alusão a dois reinos, os filhos de Deus e os filhos dos homens. E quando se fala os filhos dos homens, é uma referência, na verdade, ao reino de Satanás, que governa sobre os homens. E filhos de Deus é a descendência espiritual, ok? Então, a partir dessa palavra de Deus, de Gênesis 3,15, começou uma guerra aí entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. E nós devemos lembrar que o povo, a descendência da mulher, passou a ter uma conotação de nação, de povo. Começou com a família, família de Abraão. Depois Deus falou que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa família se transformou em tribos, através de Jacó, 12 tribos, e depois se transformou em nação. Mas desde o seu início, esse povo passou a sofrer perseguição dos outros povos. E os outros povos da sua circunvizinhança eram, na verdade, povos governados por Satanás. Em outras palavras, as brigas, as discórdias, as guerras que haviam entre Israel e os povos vizinhos, na verdade, era uma guerra entre Deus e Satanás. Ficou claro, meus irmãos? Eu vou pegar um exemplo claro disso. Davi e Golias. Não é uma guerra étnica, é uma guerra espiritual entre o Deus de Davi contra o Deus de Golias, ok? A batalha pela libertação dos israelitas no Egito era uma guerra entre o Deus de Israel contra os deuses do Egito, e Deus derrotou os deuses do Egito em 10 etapas. Ficou claro a situação aí? Então é nesse sentido que nós devemos entender as escrituras sagradas no que diz respeito a essas promessas de Deus. Tudo tem a ver com Gênesis 3,15, tudo. Gênesis 3,15. Muito bem. Dessa maldição que Deus lançou sobre Satanás, vários povos perseguiram Israel, em cumprimento a Gênesis 3,15. Vários descendentes do diabo perseguiram Israel. Então temos os filisteus, os amalequitas. Só que desses inimigos de Israel, alguns deles tiveram destaques, assim, tiveram um destaque maior.
Quem foram os grandes inimigos de Israel no Antigo Testamento? Egito, o que mais? Assírios, Babilônia, os persas, né? Em nível de império, Egito, Assíria, Babilônia e Persa, ok? No Novo Testamento, e depois do Persa, o Império Grego, e depois no Novo Testamento vem então Roma, certo? Muito bem. Isso, meus irmãos, é para deixar claro para vocês que economia, política, vida social e vida espiritual se misturam, andam juntas, ok? Então, o império que primeiro escravizou o povo de Israel, enquanto era um povo ainda, não era nem nação, era o império, o reino do Egito, que era constituído por uma economia, por uma moralidade, que na verdade era uma imoralidade, prostituições, blasfêmias contra Deus, porque eram politeísta. A Síria, aspecto político, aspecto imoral, porque eles praticavam muita imoralidade, feitiçarias e perseguição ao povo de Deus e assim por diante. Ok? Sempre isso. Então perceba, é uma economia, é uma grande potência, mas ao mesmo tempo é uma religião e ao mesmo tempo é uma filosofia imoral no que diz respeito à ética. Essas coisas sempre andam juntas e o diabo se utiliza disso: política, religião e aspecto ético, aspecto moral. O diabo, quando a Bíblia fala do mundo, não é apenas mundo de balada não e cerveja não. Envolve tudo. O mundo na Bíblia é religião, aspecto político e econômico e aspecto moral, tá? Muito bem. Desses reinos que eu falei, qual foi o grande que marcou os judeus? A Babilônia, porque foi ali que começou o cativeiro. Isso ficou marcado para o judeu, certo? Todos eles haviam um espírito do anticristo. Como assim? Porque todos esses impérios era uma tentativa do diabo de ferir o calcanhar do descendente da mulher, ok? Então eram anticristos, mas ainda não era o definitivo, o final, mas eram anticristos. Muito bem. Chegando no Novo Testamento, lá em Apocalipse, Deus ele pronuncia algumas profecias, dentre essas, como nós lemos no capítulo de número 13, o surgimento de duas bestas. A besta que emerge do mar, que simboliza o quê? Sistema político, porque ela tem 10 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, por aí vai, ok? Essa besta já estava no Antigo Testamento, mas ainda não de forma final e cabal e escatológica, como vai surgir no final dos tempos. E ainda não estava em formato global. As questões do Apocalipse geralmente apontam para cumprimentos em nível global, fora algumas exceções. A besta que emerge da terra é o quê? Religioso, porque tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão e opera sinais e maravilhas, certo? Esses dois sistemas serão dirigidos por um homem chamado Anticristo e falso profeta, o homem da iniquidade. Gente, eu estou resumindo para vocês, hein? Aproveita o resumão, hein? Para que este homem venha surgir no mundo, o mundo primeiro tem que ser preparado, ok? Que tipo de ambiente tem que haver no mundo para que o mundo esteja preparado para o surgimento do anticristo? A ausência de lei. Lembra disso? O que significa a palavra iniquidade?
Contra a lei ou ausência de lei. Iniquidade em grego, meus irmãos, é a palavra adikia. Dikia é justiça. A é negação. Tá? Que lei ele está falando? De que lei? Que está gravada onde? E isso não é a Bíblia. Porque os céus e a terra passarão, mas a Bíblia passará. Então que lei ele está falando? Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15, fala da lei de Deus que foi gravada no nosso coração. Tá? Então, por isso que em qualquer lugar do mundo, as pessoas sabem que é errado matar, roubar, mesmo sem conhecer a Bíblia. O que acontece? O homem, individualmente, ele não se importa com essa lei, não se preocupa com ela e quebra essa lei o tempo todo. Entenderam? Mas, socialmente, o homem sempre respeitou essa lei. É isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos. Essa lei de Deus que está gravada no coração do homem, na verdade é senso de justiça o nome disso. E Deus fez isso para refrear o mal na sociedade. Então as pessoas pensam duas vezes antes de cometer um homicídio. Eu estou falando mais antigamente, né? Hoje em dia não pensam mais muito não, né? Porque já está se cumprindo a profecia. Tá? Então, o ser humano tem temor, o ímpio, estou falando do ímpio, hein? Tem temor de quebrar essa lei em nível social. Ficou claro que é em nível social? Porque às escondidas ele não está nem aí, ele peca. Mas em nível social. O que significa o aumento da iniquidade? Quando Jesus falou que vai aumentar a iniquidade. Vai aumentar a ausência vai diminuir o senso de justiça. Ou seja, Deus, o que tem mantido o homem respeitando essa lei em nível social? A graça de Deus. Mesmo sobre os ímpios? Sim, graça comum. Só que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses que aquele que o detém, o que o detém? A providência de Deus, a graça de Deus no meio social. Deus vai tirar essa providência e o homem não vai mais respeitar essa lei em nível social. Entenderam? Vamos para termos práticos aí. Termos práticos. E isso vai ser um avanço muito rápido. E Deus, em sua providência, utiliza alguns eventos da história para cumprir isso, como a globalização, etc, etc. Então vamos lá. Há 20 anos atrás, existia gay, homossexual? Há 20 anos atrás? Existia. Mas qual era a opinião da sociedade sobre isso? Contra. Eu não estou falando de crente, gente, estou falando de ímpio. Era contra. De fato, eles tinham a sociedade realmente tinha preconceito. Hoje existe um homossexual? Qual é a opinião da sociedade? Que é bonito, politicamente correto, né? E não só é algo aceitável, é algo que tem que descer goela abaixo em todo mundo. Entenderam? Para vocês terem noção disso aí, do que está acontecendo. Então, meus irmãos, isso chama-se ausência de lei. O homem não respeita mais as leis que têm origem religiosa, tá? Porque em 1700 a sociedade, o mundo se divorciou da religião, ok? De 1700 para trás, quem ditava as regras na sociedade era a religião. Em 1700, alguns estudiosos eruditos do iluminismo disseram: nós não precisamos mais de religião. Esquece a religião. Deus está morto. Queremos mais saber de religião. De lá para cá, bom, se antes as regras vinham da religião, e agora que o homem não tem mais religião e não se importa mais com ela, da onde vai vir as regras? Se cada cabeça é uma sentença. Então eles concluíram que não existe regra absoluta, não existe lei. Olha só. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito. Entenderam? Qual é o nome que se dá para isso? Relativismo. Tudo é relativo. Tá? Então, por exemplo, eu falei disso na aula passada sobre questão homossexual. Isso é questão pessoal, cada um tem sua opção sexual. Isso é relativo. Divórcio é errado? Não. Se você é feliz se divorciando, traição é errado? Não. Se a pessoa estiver sendo feliz, o importante é a pessoa ser feliz. A ética do homem moderno se resumiu à felicidade.
Então, para você evangelizar alguém hoje, está nesse nível. Então, que mecanismos o diabo... Parece até que eu esqueci Apocalipse 18, não parece? Está escrito, não julgueis. Vocês estão me julgando, gente. Vocês estão me julgando. A Roseli até esqueceu. O pastor hoje está viajando. Gente, eu estou tentando fazer vocês enxergarem a ligação desde Gênesis e Apocalipse, trazendo para os dias de hoje, ok? Porque o que falta nós lermos do capítulo 18, a gente vai ler rapidinho, porque você já vai ter esse arcabouço. Quais foram os grandes inventos de Satanás na história da humanidade para se cumprir esse ambiente de iniquidade, do aumento da iniquidade? Então, o primeiro foi o iluminismo, lá do século XVIII, iluminismo. O que o iluminismo diz? Que nós temos a luz, nós os homens, somos iluminados, não precisamos da religião, ok? Qual é o resultado disso? Tudo é relativo, porque cada pessoa pensa de um jeito, entenderam? Muito bem, então aborto é errado? Cada um pensa de um jeito, o importante é respeitar diferenças. O que vocês mais ouvem hoje em dia? Respeitar diferenças, diversidade, não é? Diversidade, politicamente correto, tudo isso. Que isso é consequência do iluminismo. A outra grande invenção do diabo, que foi assim uma grande sacada do diabo, depois do iluminismo, isso aí já é suficiente para destruir uma sociedade. Mas depois disso, veio o evolucionismo, que diz que nós somos animais. Só que animais um pouco mais evoluídos, mais adaptados às condições de sobrevivência, tá? Mas nós somos animais. Eu pergunto para vocês, uma vaca, um cavalo, um cachorro, eles cometem pecado? Eles cometem erro ético? Não, porque um animal não tem moralidade. Se o ser humano é apenas um animal, então o ser humano não comete erros morais. Só erros de conveniência, mas não comete erros morais. Entenderam? Por que o diabo briga sobre isso lá nas universidades? Evolucionismo. A gente pensa, é discussão boba. Se nós viemos de um ancestral que veio do macaco, etc., do ancestral comum, não é discussão boba não. Porque se você não é mais a imagem de Deus, se você é um animal, então você pode fazer o que você quiser da sua vida. Ok? O outro grande evento que o diabo inventou, e esse foi um dos que começou a destruir as famílias, é o feminismo. Com o feminismo, o homem se acovardou, sumiu na sociedade, sumiu em sua família, sumiu na igreja, e as mulheres avançaram. Mas as consequências são mais devastas do que simplesmente o peso que a mulher está carregando e o crescente número de mulheres em depressão, que tem que sustentar a casa, tem que sustentar lá fora, cuidar das crianças, tá assim. Mas o pior disso é a crise no casal, que vai destruir famílias, destrói igreja, destrói a sociedade. Olha o esquema do diabo. Então, iluminismo, evolucionismo, feminismo e o outro grande trunfo, talvez o maior trunfo do diabo. Parece até que ele entrou dentro desse homem, chamado Karl Marx. Karl Marx. Aí todos os pensamentos anticristãos do PT, do PSOL, de todos os partidos brasileiros, da América, do mundo, da União Soviética, lembra de Hitler? Tudo nasceu na mente diabólica desse homem. O diabo colocou essa sementinha. Ok? E ele dizia que, uma das coisas que ele falava sobre a higienização da sociedade. Ele tirar da sociedade tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que prejudica o progresso. Ele disse que se no meio de uma raça tiver uma pequena raça que atrapalha o progresso da grande maioria, tem que extinguir esta raça, matar. Aí Hitler pensou, opa, então é isso que nós vamos fazer. Hitler, União Soviética, Itália e Coreia do Norte, tudo isso, é essa filosofia. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver que se isso começar a se propagar em nível global, qual vai ser a raça que vai ser extirpada da Terra? Porque não é conveniente para a economia a existência de crentes.
Porque o crente ele quer viver uma vida muito regrada. O crente não é dado a bebida, alguns... Eu fui irônico? Foi? Fui maldoso? É que eu estou em processo de santificação ainda. Não está concluído o processo ainda. Então, o que o mercado pensa? Crente não é dado a bebida, não só não é dado, ele é contra a bebida, contra cigarro, contra maconha, contra anticoncepcionais no sentido social para adolescentes, etc. Prefere a educação sexual religiosa. O crente é contra o homossexualismo, o crente é contra a liberdade das pessoas, o crente é contra tudo que é imoral. Só que essa sociedade ela está ansiosa para desfrutar da sua imoralidade de forma plena. Entenderam? Parece que eu estou falando de política, né, e filosofia hoje. No Canadá já existe um projeto de lei que já passou pelo Senado e já está quase para ser aprovado, de que quem discordar do homossexualismo vai perder a guarda dos seus filhos. E o Brasil, como é o país da Maria, vai com as grandes potências mundiais, imita os Estados Unidos e por aí vai, naquilo que lhe convém, logo vai chegar aqui. Na verdade já chegou, é porque lá em Brasília tem algo chamado bancada evangélica, que os presbiterianos não gostam da bancada evangélica, mas se não fosse a bancada evangélica, talvez você já teria perdido a guarda do seu filho, você que é presbiteriano. Se não fosse alguns pastores que são deputados lá. Vocês entenderam? Dos quais eu discordo com a teologia deles, mas com a filosofia moral e bíblica no que diz respeito à moral, não discordo não. E Deus usa quem Ele quiser. Eu acho que um presbiteriano, para poder criticar essas pessoas, esses evangélicos que estão na bancada evangélica, primeiro teríamos que ter representantes presbiterianos lá, para poder termos alguma moral para criticar. Mas nós ficamos escondidos nos nossos guetos teológicos e criticando. Então, por causa dessa bancada evangélica, é que muita coisa não aconteceu ainda. Mas aqui, na nossa cara, debaixo do nosso nariz, nessa esquina aqui, tem uma escola, talvez a mais cara de Diadema, que já existe o banheiro unissex para criancinhas. Então você está pensando que isso vai chegar um dia ainda na sociedade. Então o seu filho vai estar estudando numa escola, que meninos e meninas, que para eles nem existe mais sexo, vão entrar no mesmo banheiro. Qual vai ser a consequência disso a médio prazo? Vai aumentar, é claro, o número de abuso sexual. Certo? Mas eu só estou dando um exemplo para vocês de como a coisa está crítica. Tá? Mas para a gente, enquanto não atrapalhar o nosso dia a dia, né, a gente estiver comendo nosso cuscuzinho em paz. Então, meus irmãos, o endiabrados chamado Karl Marx foi o responsável por isso aí, chamado de comunismo, socialismo, etc. Então são esses grandes eventos que o diabo se utilizou. E como que o diabo fez? Ele difundiu esse sistema pela política. O diabo, diferente das estratégias de antigamente, quais eram as estratégias do diabo antigamente? Formar um grande exército, um grande império e sair matando todo mundo. Certo? Qual é a estratégia do diabo hoje? Doutrinação. Doutrinar. E essa doutrinação começa onde? Na escola e nas universidades. Tá? E aí o jovem crente, na reunião de oração, pede para a igreja orar, né? Para Deus abençoar, para ele passar no vestibular. É ou não é? Então vou fazer a prova tal dia, queria que a igreja orasse, a igreja ora. De repente esse jovem entra na universidade, nas primeiras aulas vê um professor maluco, marxista, endiabrado, e fala essas baboseiras, e o jovem fica assim, nossa, é verdade. Não dura muitos dias, o jovem já não vem mais para a igreja, porque acha que a igreja é invenção humana, e o jovem se desvia. Tá? Então, tudo começa na universidade, para depois ir para a sociedade. Quais foram as grandes invenções do diabo? Iluminismo, que é o homem que dá as regras, dita as regras. O feminismo, evolucionismo e marxismo. Ok?
Isso tudo, para que é isso tudo? O diabo está desarmando a sociedade. Porque existia uma arma na sociedade que Deus utilizava para manter a sociedade em certa ordem. Qual é essa arma? A lei de Deus no coração. Então o diabo está desarmando a sociedade. Não existe mais moral, nem certo nem errado. Ok? E o que isso tem a ver com o anticristo? Gente, simples. O anticristo ele vai aparecer num cenário em que as pessoas não acreditam mais em Deus. Vai aparecer num cenário que para as pessoas tanto faz como tanto fez, não existe mais certo nem errado. Então para o anticristo seduzir o mundo vai ser muito mais fácil. Se o anticristo aparecesse há 200 anos atrás nos Estados Unidos, ele teria muita dificuldade de seduzir os americanos, porque era uma nação cristã, protestante. Hoje é uma nação ímpia, uma nação imoral, que só é uma grande potência porque essa geração são netos e bisnetos da geração dos crentes passados, estão herdando tudo que foi conquistado. Mas a nação ímpia talvez, se não a mais imoral, tá? Mas ainda há alguns resíduos de cristianismo ali. Então, o que o diabo faz? Primeiro, ele destrói os fundamentos da sociedade. Porque está escrito no Salmo: destruídos os fundamentos. Vocês não sabem esse Salmo não, gente? Não? Tá, está escrito assim, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Entenderam? Destruir os fundamentos da sociedade. Não existe mais certo nem errado, então não existe mais Deus. Acabou. Então, o que poderá fazer o justo? Então, meus irmãos, o diabo destrói os fundamentos. É como se você, na agricultura, antes de plantar, primeiro prepara a terra, não é? Para depois plantar. Então, o diabo ele primeiro está preparando a terra, preparando o terreno, para depois ele vir com o anticristo. Que quando o anticristo vier, antes do anticristo aparecer, a sociedade tem que estar anticristã. Entenderam? E já está anticristã. Vou dar um exemplo para vocês de como funciona a jogada de Satanás. Já te dou a palavra, Diego. Quem é o grande ícone anticristão que está na política hoje, em Brasília? Alguém lembra? Jean Willis. Como é que é o nome dele? Jean Willis, né? Como que ele ficou conhecido para ser voltado assim? Big Brother. Quem você acha que colocou ele lá? Ou você acha que foi tudo aleatório, improvisado? Isso tudo foi planejado, mas bem planejado, por uma emissora que já tem o objetivo de destruir a família. Tá? Então, hoje, ele não passa de uma pessoa usada pelo sistema. Entenderam? E é assim que o diabo faz. Hoje o diabo ele não está vindo com o exército matar os crentes. Primeiro ele está doutrinando a sociedade, preparando a sociedade, para depois vir. Então, primeiro, antes de vir o anticristo, tem que surgir uma sociedade anticristã. Então, a sociedade hoje ela já é anticristã no sentido espiritual, religioso, tá? No sentido assim, qualquer religião é boa, menos cristianismo. Então você fala assim, eu sou do candomblé. Então vem cá, vamos no programa da Regina Casé, um terreiro de macumba ao vivo na televisão. Vem cantores do candomblé, vem isso, né? E por aí vai. Onde eu estava, gente, agora há pouco que eu falei? A religião. Então toda religião é boa, menos cristianismo. Imoralidade. A sociedade já está imoral e vai piorar mais ainda, tá? Politicamente, a política está cada vez mais anticristã, certo? E economicamente, a sociedade está cada vez mais anticristã economicamente, no sentido de tornar o produto um Deus. Ficou claro? O produto, o comprar, tornou-se um Deus. E os seres humanos só têm algum valor se eles derem algum tipo de lucro para essa sociedade. Entenderam? Então, o terreno para o aparecimento do anticristo já está praticamente pronto. Fora que os sinais que faltavam se cumprir antes do anticristo vir, já aconteceu. Lembra dos 4 cavaleiros? 4 cavalos? Guerra em nível global, fome em nível global, epidemias em nível global. Tudo isso já
Aconteceu. Pode ser que aconteça de mais algum desses? Pode ser. Mas não precisa mais acontecer. No sentido de, enquanto sinal, já aconteceu. Já te dou a palavra, Celso, já dou a palavra para o Diego. Então, o terreno já está preparado. O Novo Testamento, o livro de Apocalipse, ele fala sobre esses dois sistemas, que é o sistema político e o sistema religioso, que é o sistema que o anticristo vai usar para governar o mundo. Então vai existir uma única política global. Veja, os países vão se manter, seus países, seus estados, seus reis, seus governadores, seus presidentes, mas esses presidentes vão estar subordinados a um único governador mundial. Tá? A religião, vai existir uma religião, que é a religião que vai seguir o anticristo. Muito bem. Quem está por trás disso? Eu estou relatando para vocês Apocalipse 13, as duas bestas. E a besta que tem sistema religioso, ela tem uma marca, ok? Ela tem uma marca, que é a marca da besta. Qual é o número? 666, que simboliza o quê? Tentativa de imitar o número 7, ok? E qual é essa marca da besta? É o contrário da marca do crente. Qual é a marca do crente? A lei de Deus, refletida na sua mente e refletida na sua ação. Deuteronômio 6. Esta lei estará gravada em tua fronte e em tuas mãos. Então, a marca da besta é o quê? Quebra da lei de Deus, refletida na mente e na ação das pessoas, ok? Por trás disso, quem está? Todo esse sistema? Satanás, porque antes do capítulo 13 de Apocalipse tem o capítulo 12 que fala sobre o dragão perseguindo a mulher, ok? Esse dragão estava por trás do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, e estará por trás das duas bestas. E o anticristo, dominado por Satanás, ele vai seduzir o mundo. E esse mundo vai estar cada vez mais anticristão. O mundo anticristão tem uma figura que o Apocalipse dá para esse mundo. É a figura de uma mulher. Lembra? Apocalipse capítulo 15 e 16. Aliás, capítulo 16 e 17. A figura de uma mulher. Uma meretriz. Uma prostituta. Ok? Quando fala em Apocalipse capítulo 17 sobre a meretriz, na verdade é o mundo. E por que meretriz? Porque começa pela prostituição. Certo? Que é o carro-chefe do diabo e do mundo. A prostituição. Ok? Meretriz. Essa meretriz, que é o mundo imoral e anticristão, a Bíblia dá uma outra figura para essa meretriz, para esse mundo. Qual é a outra figura, além de ser prostituta? Babilônia. E aí chegamos no capítulo 18. Demorou, mas chegou. Resumir para vocês, em termos escatológicos, a Bíblia e o livro de Apocalipse e a nossa sociedade, em 20 minutos. Para que vocês tenham uma visão ampla da Bíblia, de Apocalipse e da sociedade. Ok, gente? Para respirarmos um pouco, vamos abrir aqui para a pergunta do Celso e do Diego. Diego, você ia perguntar? Do iluminismo. As igrejas da Europa estão mortas. Onde existiam igrejas, hoje são boates. Isso começou como? Pastores se tornaram liberais. O que é a teologia liberal? Começou na Alemanha, influenciada pelo iluminismo, racionalismo. Tudo é pela razão, então exclui o espiritual. Então, por exemplo, Jesus existiu, mas ele ressuscitou? Não, isso é a história dos apóstolos. Entenderam? É assim que eles creem. Pastores. E eu vou dizer outra coisa para vocês, meus irmãos. Graças a Deus, pela Igreja Presbiteriana do Brasil e os pentecostais, que essa teologia não entrou no Brasil de forma contundente. Mas nos Estados Unidos entrou. Vai falar para um pentecostal, olha, o Novo Testamento não foi inspirado por Deus. Ele vai pegar a Bíblia, vai tacar na cabeça da pessoa. Mas... E graças a Deus pela IPB, que Deus tem usado para se manter fiel. Celso.
Uhum. Igreja evangélica, né? Não é nem protestante mais. A gente é pressionado pela sociedade a sermos amiguinhos, não é? Se você tiver um posicionamento firme, você é uma pessoa, você é um ditador. Se você tiver uma opinião firme, eu sou contra o homossexualismo, você é um ditador. Você é um criminoso, você é um criminoso de guerra, de Estado. Fundamentalistas falavam isso há 20 anos atrás, hoje é outro nome, é ditador. Fascista, etc. Muito bem, meus irmãos, vocês entenderam? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Quando eu falo isso, gente, é porque eu vou fazer pergunta. Todo mundo entendeu? Muito bem. Quem é a mulher de Apocalipse 12? Muito bem. A igreja do Antigo e do Novo Testamento. Certo? Quem é a mulher do Apocalipse 17? É o mundo. Esse mundo tem duas figuras que é usado para esse mundo. Em Apocalipse 17 e 18. Quais são as duas figuras usadas para esse mundo? Como que João chama esse mundo em capítulo 17 e 18? Chama de meretriz, de prostituta, e chama de Babilônia. Por que de tantos impérios que perseguiu o povo de Deus, por que Deus escolheu a Babilônia para prefigurar o mundo? Por causa do cativeiro. Isso marcou a alma dos judeus. E a grande maioria no Novo Testamento eram judeus convertidos ao cristianismo. Muito bem. A besta que é mestre do mar é o quê? E a besta que é mestre da terra? Qual é a marca da besta? 666. Por quê que é essa marca? Mas por que é o número 6? 3 vezes. Uma incansável tentativa de imitar o 7, de imitar a Deus, de tentar imitar a providência de Deus, de tentar imitar a ação de Deus no mundo. Deus faz uma coisa, o diabo vai lá e faz. Fica tentando imitar. Entenderam? Qual é a marca da besta? O que significa a marca da besta? Opção número 1, chip. Opção número 2. Tem mais opções, não tem, gente? De marca da besta? Tatuagem. O que é a marca da besta, gente? Quando vocês estão inseguros, vocês aproveitam que o outro está falando. O que é a marca da besta? O contrário da marca de Cristo. Por aí. Então vamos lá. A marca da besta, o que é a marca da besta? O contrário da marca do cordeiro. O que é a marca do cordeiro em nós? É a lei de Deus em nosso coração, ou na nossa mente, e em nossas... Qual é a prova bíblica disso? Que essa é a marca. Deuteronômio 6 diz: amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão como frontal entre teus olhos, uma marca entre os olhos, e em tuas mãos. Os fariseus, eles eram literalistas e fizeram os filactérios, né? Colocaram a lei de Deus em umas caixinhas, na testa, na mão. Bom, se a marca do cordeiro é essa lei de Deus em nossa mente e em nossas ações, a marca da besta é o quê? É a desobediência a essa lei, refletida na mente das pessoas, na ação. Refletida na mente das pessoas como? Lembra da iniquidade? Eu não expliquei, eu comecei a falar da iniquidade, mas não expliquei. Porque assim, Jesus disse que vai aumentar... A palavra iniquidade tem tudo a ver com o fim dos tempos. Jesus disse que vai aumentar a iniquidade. O anticristo é chamado de homem da iniquidade, chamado de iníquo. E essa atmosfera que vai surgir aí é o mistério da iniquidade.
que tem a ver com a sociedade não dar mais atenção à lei de Deus. Muito bem, meus irmãos. Vamos para o capítulo 18 de Apocalipse. Vamos lá, versículo 7 em diante. Ele, no versículo 7, vai resumir aí o espírito por trás do mundo, né? Lemos na quarta-feira passada. Só que bem rapidinho, né? Porque ele complementa o 5. Versículo 5 diz: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. É verdade, a gente falou que Deus se esquece dos nossos pecados, não é? E que Deus se lembra do pecado dos ímpios. É verdade, Roseli, muito obrigado. E aí ele vai falar sobre a vingança de Deus, versículo 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. Parece até injusto, né? Deus dá em dobro, mas é porque em português a tradução não está boa. Em grego é dai-lhe a duplicata. Documento. Dá-lhe o documento de dívida, só isso. Aí o tradutor achou que é dar em dobro e traduziu como dar em dobro, mas em grego é dar a duplicata, dá a nota promissória, né? Paga o que deve. O recibo. Estou pagando o que deve. Então Deus está devolvendo para o mundo, Deus vai devolver para o mundo aquilo que ele merece, em outras palavras. Entenderam? Segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Ou seja, Deus vai vingar-se do mundo, de acordo com... Quando ele fala de bebidas, misturado com bebidas, o Apocalipse associa muito ao sangue dos crentes. É como se o mundo comemorasse a vitória deles com o sangue dos crentes no cálice, simbolizado pela taça de vinho. Aí Deus vai devolver. Em cálice também, simbolizado pelo vinho, que é vermelho, vai ser a vingança de Deus. Versículo 7. Então vai resumir aí o espírito do mundo, tá? A soberba, e quanto a si mesmo se glorificou. Por isso que eu digo que hoje, você falar que você é crente, você é considerado como uma pessoa não muito inteligente. Entenderam? Porque o mundo hoje, ele se ensoberbeceu, se engrandeceu com inteligência. E ele, achando que a ciência, a razão é que tornam eles gloriosos. São coitados, porque hoje só existe ciência por causa dos crentes. Quem foi Isaac Newton? Crente. Né? Quem foi Francis Bacon? Crente. E tantos outros filósofos, cientistas, sociólogos, crentes. Tá? Até no Brasil, grandes historiadores brasileiros como Gilberto Freire, crente, foi estudar nos Estados Unidos, é famosíssimo na USP, na área de humanas, crente. Aí vem umas crianças hoje, entram na universidade e ficam zombando dos crentes, como se os crentes fossem burros, não sei o quê. Nós aqui temos o entendimento. São os coitados. Só existe ciência hoje por causa dos crentes. Muito bem, mas isso é comum no mundo, essa soberba. A luxúria, versículo 7... viveu em luxúria, imundície, imoralidade, e a autossuficiência, tá? Luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: eu estou sentada como a rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver, porque a viúva era símbolo de limitações, necessidade. Então, ela é autossuficiente, nunca vou chorar. É isso que o mundo diz: não precisamos de religião. Nós somos autossuficientes, né? Autossuficientes. Nós vamos ter que esperar sentado, por exemplo, a ciência de hoje, o mundo de hoje, conseguir encontrar vida fora da Terra e chegar lá. Estão lutando, estão suando para poder conseguir mandar uma vida para Marte, que é aqui pertinho. Olha como eles são arrogantes e soberbos. São autossuficientes, não precisam de religião. E aí vem o juízo de Deus. Ele vai falar de novo do juízo de Deus agora de forma mais detalhada em diante, tá? Virá em um só dia. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos.
morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Quando eu falei esse um só dias, um dia aí não é preocupação de 24 horas. Um dia aí é uma metáfora para falar de um momento, em um só momento. Qual é o momento? O grande dia da ira do Cordeiro. Que dia é o dia da ira do Cordeiro? São os eventos do julgamento final. Ok? E esses flagelos ele falou no capítulo 16, nós já lemos. Morte, pranto e fome será consumida no fogo, porque o fogo é o símbolo. Fogo é o símbolo do juízo e do julgamento de Deus. Ok? Na Bíblia, fogo simboliza duas coisas, meus irmãos. Ou o fogo simboliza purificação, ou o fogo simboliza condenação, juízo, morte da parte de Deus. Ok? No caso aqui é juízo, é o fogo consumidor de Deus, não é consumador não, também consumador, mas o fogo consumidor de Deus, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou, tá? Muito bem, meus irmãos, muito bem. Meus irmãos, na próxima aula nós iremos terminar o capítulo 18. Eu falo que nós iremos, porque o versículo 9 em diante, ele está falando de um só assunto, mas ele está detalhando questões relacionadas à economia, né? E como que a economia vai entrar em colapso, etc. Então é algo que nós conseguimos ver de forma breve. Então nós vamos conseguir encerrar isso aí na próxima aula. Tá bom?